Olá pessoal! Nesse vídeo irei apresentar os diferentes tipos de tubulações de esgoto que compõem as instalações sanitárias de uma edificação. O primeiro tipo é o ramal de descarga, que é a tubulação que recebe diretamente os efluentes dos aparelhos sanitários. No exemplo a seguir, podemos observar as instalações de esgoto sanitário de um banheiro, onde as tubulações que estão sendo representadas em amarelo são os ramais de descarga. Veja que cada um desses ramais recebe diretamente os efluentes de algum aparelho sanitário do banheiro. O ramal de esgoto, por sua vez, é a tubulação que recebe os efluentes dos ramais de descarga diretamente ou a partir de um desconector. O desconector é todo dispositivo provido de fecho hídrico, sendo a caixa sinfonada um exemplo desse tipo de dispositivo. Retornando ao exemplo do banheiro, veja que os ramais de esgoto estão sendo representados pelas tubulações verdes. O próximo tipo de tubulação que será apresentado é o coletor predial, que é o trecho de tubulação compreendido entre a caixa de inspeção e a fossa séptica, ou entre a caixa de inspeção e o coletor público de esgoto. Veja no exemplo abaixo que o coletor predial está sendo representado pela tubulação cinza. A tubulação representada em azul corresponde ao chamado ramal de ventilação, que tem a função de direcionar os gases do sistema para uma coluna de ventilação que se prolonga acima da cobertura e permite a saída desses gases para a atmosfera. Na ilustração que está sendo mostrada nesse momento em sua tela, é possível observar que o ramal de ventilação deve ter um aclive de no mínimo 1%, de modo que qualquer líquido que porventura ingressar nele possa escoar totalmente por gravidade para dentro do ramal de esgoto ao qual o ramal de ventilação está ligado. Veja também que a extremidade superior da coluna de ventilação deve ter um terminal que impeça a entrada de água da chuva e pequenos animais. A próxima tubulação que será apresentada é o tubo de queda. O tubo de queda é uma tubulação vertical que recebe os efluentes dos aparelhos sanitários de um edifício com 2 ou mais pavimentos. Veja no exemplo a seguir que a coluna de ventilação e o tubo de queda que recebe os efluentes dos banheiros foram posicionados atrás de uma parede falsa chamada de shaft. Esse mesmo shaft pode ser utilizado para abrigar diversas outras tubulações, como por exemplo, o tubo de queda dos aparelhos sanitários da cozinha e o tubo de queda dos aparelhos sanitários da lavanderia. Esses tubos de queda são prolongados acima da cobertura com a extremidade superior aberta à atmosfera. Dessa forma, eles também atuam como uma coluna de ventilação, chamada de tubulação de ventilação primária. Em relação à coluna de ventilação secundária, representada na ilustração por CV1, a NBR 8160 de 1999, em seu item 4.3, estabelece que ela pode ser dispensada desde que seja verificada a suficiência da ventilação primária, através do modelo de cálculo apresentado em seu anexo C. Por fim, o outro tipo de tubulação de esgoto que podemos encontrar em uma edificação é o subcoletor. O subcoletor é a tubulação que recebe os efluentes de um ou mais tubos de queda ou ramais de esgoto. Na ilustração que está aparecendo nesse momento em sua tela, é possível observar um subcoletor recebendo os efluentes de 2 tubos de queda e os direcionando para uma caixa de inspeção. É importante ressaltar que os efluentes do tubo de queda da cozinha devem passar por uma caixa de gordura antes de misturar com o restante do esgoto. Então chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham aprendido sobre os diferentes tipos de tubulações de esgoto que compõem as instalações sanitárias de uma edificação. Caso deseje se aprofundar e obter definições mais abrangentes sobre os tipos de tubulações que foram apresentadas, consulte a NBR 8160 de 1999, que é a norma brasileira que orienta sobre o projeto e execução de sistemas prediais de esgoto sanitário.